Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Hoje a gente vai começar agora com o Fernando Oliveira, farmacêutico, do Sermac, sobre atendimento de paciente tuberculose, droga resistente. Fernando, pode ficar à vontade. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Gostaria de agradecer ao convite feito, aos nós dispensado para estarmos aqui, tentando dar esse aporte, esse apoio a um problema social grave, e principalmente no nosso caso do Sermac, que tratamos pacientes que se inserem nessa situação de tuberculose e droga resistente. Meu nome é Fernando Oliveira, eu sou farmacêutico bioquímico, hoje sou RT do Ambulatório de Pneumologia, responsável pelo tratamento das tuberculoses droga resistentes, das micobacterioses e das reações adversas. Então, eu gostaria, sim, nesse primeiro momento, de falar para vocês sobre isso aqui, atendimento de pacientes tuberculose e droga resistente. Mas o que seria isso? Porque tem muita gente que ainda apresenta certas dúvidas, certas dificuldades de entender o que é um paciente droga resistente. Não é aquele paciente da tuberculose básica que passou lá na unidade básica de saúde, no PSF, que chega com uma tosse, que pode ser tratado por lá, pelo esquema 4 em 1, enfim, que pode ter todo o acompanhamento e o desfecho no tratamento inicial da patologia, que vai entrar nesse tipo de situação. Essa situação, ela obedece um fluxo que a gente tentou minimizar, tentou otimizar o máximo possível aqui, para que houvesse um entendimento melhor por parte das unidades de saúde, principalmente dos profissionais de saúde, só que a gente nota grandes problemas que infelizmente não tangem a nós. A gente tem que falar especificamente aqui sobre a nossa situação, porque a grande rotatividade de profissionais da área de saúde influencia muito, dificulta muito o nosso trabalho, principalmente nesse aporte a esse usuário que ele é diferenciado. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem esse paciente que vem dessa unidade básica de saúde ou de um posto de saúde da família e ele vem para nós referenciado, ou seja, com todas as informações possíveis, exames, relatos do profissional médico, chega para a gente de acordo com essa norma para poder estar correto para entrar no nosso atendimento. Quando ele chega para nós no Sermac, já com esse nome aqui referenciado, ele passa por uma consulta, de pré-enfermagem, ele passa para uma consulta no médico e esse médico vai solicitar exames necessários para que haja a comprovação se é ou não um paciente que insere na nossa situação. Vamos só revisar. A gente trata o quê? Tuberculose, droga resistente. A gente trata o quê? Micobacteriose. A gente trata o quê? Reações adversas. Então, esse paciente referenciado, que passou pelo nosso atendimento, passou pelo nosso profissional médico, fez todos os exames, que ele vai pedir alguns exames mais complementares para com que chegue a decisão de falar, ele é o nosso encaixe, aí sim ele fica com a gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse usuário, porque às vezes é uma situação que ele não é nosso, que ele não insere para nós. Então, a gente tem que estar sempre falando a mesma linguagem. Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, Policlínica, Sermac, Posto de Saúde, enfim. Todas as unidades que mexem com esses tipos de usuário. Para quê? Para que a gente não tenha possíveis abandonos ou situações em que o paciente tem uma tuberculose pulmonar fácil de ser tratada, fácil entre aspas, a gente sabe que é um problema social grave, mas algo que não evolua para chegar até a situação dele ser um paciente droga resistente ou qualquer outra coisa ou qualquer outra situação pior. Correto? Então, se a gente for avaliar, é um fluxo bastante otimizado, mas que serve de base para que a gente consiga trabalhar. Então, vamos lá. Recapitulando, unidade base de saúde, referenciou esse usuário, ele foi para a gente, devidamente aportado com todos os exames, enfim, tudo aquilo que ele precisa, o raio-x, tudo aquilo que ele precisa para poder diagnosticar realmente o que se tem ou não esse encaixe dessa situação. Passa por essa consulta médica, retorna para essa consulta de enfermagem. O serviço social vai fazer essa busca, mandando para fazer os exames, procura do LACEN. Essa é uma situação. Se for algo que já está mais específico, mais elucidativo, são solicitados exames de alto custo. O serviço social entra, faz o cadastramento através do SISREG, que é o nosso sistema de regulação. Correto? Então tá, ficaram duas vertentes, duas situações distintas. Em relação aos exames mais específicos, vai via SISREG. Vão exames mais normais, via LACEN, para a gente poder ter um diagnóstico mais tranquilo. Agora,
Chegaram esses resultados de exames, ele volta para um retorno para o médico a fim de diagnóstico. Chegou o resultado do exame. Deu que ele é indicativo de uma TBDR, desculpe vocês que eu coloquei aqui TBMR, mas não deu para arrumar a tempo, aqui TBDR, ele fica com a gente. Se não, ele é contrarreferenciado e volta para a sua unidade básica de saúde. Ok? Ele tem uma situação, ele tem um problema, existe algo, só que ele não encaixa, de acordo com o protocolo, naquilo que ele está inserido para ser realmente um paciente específico para nós. Ok? Essa é outra situação. Se esse paciente realmente encaixa em todos os requisitos para ser um paciente droga resistente, uma MNT, ou um paciente com reação adversa, mas veja bem, reação adversa grave. Isso posteriormente o nosso pneumologista vai recordar aqui com vocês melhor em relação a esse tipo de situação de reação adversa grave. Não qualquer tipo de reação adversa, porque senão a gente infelizmente não tem condições e não tem medicações a contento para poder solucionar todas essas situações. Aqui em Mato Grosso, nós somos referenciados por isso aqui, que é o Hospital de Referência Professor Hélio Fraga, que fica no Rio de Janeiro. Esse paciente, uma vez chegou aqui, passou nessa situação, ele vai ser notificado pelo profissional médico que ele precisa de um tratamento diferenciado, que ele é um paciente que precisa de medicações diferenciadas, tempo de tratamento diferenciado. O pneumologista posteriormente vai explicar para vocês como funciona esse tipo de procedimento, correto? Ele fez essa notificação, toda a equipe que trabalha conosco no SERMAC em relação a essa alimentação de sistemas em relação a resultados de exames, de raio-x que são alimentados pelo GAL, parte administrativa, eles entram nesse sistema, que é o advento do CIT-TB, que é um sistema de informações, que eu vou falar posteriormente, que ele rege toda a vida útil desse paciente, correto? Então, aí o que acontece? Chega para mim isso aqui. Mas nesse primeiro momento, esse paciente ele existe virtualmente. Isso eu gostaria que ficasse claro para todas as unidades que estão nos ouvindo nesse momento. Por quê? Porque geralmente se há aquela dúvida que tange no seguinte ponto. O paciente foi para o SERMAC, passou por todo o atendimento, o médico prescreveu, fez a receita, tem toda a conduta terapêutica, ele já vai sair de lá com o medicamento. Não, não é assim que funciona. Esse paciente agora, ele vai ser validado por uma equipe que não fica aqui. É uma equipe validadora deste Hospital Hélio Fraga. No nosso caso, os validadores são no Rio Grande do Sul. Então, isso leva um certo tempo. Então, de 3, 5 dias é essa validação que chega ao profissional médico. Mas eu, como farmacêutico, e a equipe que acompanha, a gente vai olhando isso diariamente no CIT-TB operacional para ver se já validou ou não. Validou, eu vi primeiro que o médico, eu já comunico. Olha, doutor, aqui está validado e a gente precisa dar andamento na solicitação dos medicamentos. Ok? Essa solicitação do medicamento é feita exclusivamente por mim. Um elenco a qual eu não modifico, eu não insiro medicação, a não ser que haja a necessidade de acordo com a terapêutica necessária colocada no médico, correto? A medicação chega por usuário, ela não vem em um nicho maior que engloba 5, 10, 15, 20% a mais de acordo com os casos, não, ela vem especificamente por usuário. Aqui já vem mais a parte técnica, que é o recebimento, armazenamento, condicionamento dos medicamentos a nível de farmácia dentro do próprio ambulatório. Procuramos, dentro de nossas limitações, e todos nós, colegas da área de saúde, sabemos que é muito limitado, às vezes a gente não tem um suporte necessário para que a gente tenha toda a condição em GMP de trabalhar corretamente. Mas, enfim, a gente procura fazer dessa forma. Uma vez esse paciente passou pela gente, sofreu o atendimento do médico, foi validado por essa equipe montada nesse hospital de referência, foi validado, chegou para nós, ele teve a liberação, a validação do caso, ele vem, a gente pede o medicamento. O medicamento dele leva um certo tempo para chegar. Mas vamos dizer que aqui já tenha chego o medicamento. A gente informa essa liberação desse medicamento para que esse paciente, na unidade básica dele de saúde, ele sofra a TDO, o tratamento domiciliar. Só que assim, isso aqui é uma coisa que eu gostaria que ficasse muito claro. Veja bem, o paciente, ele não é SERMAC.
correto? Ele é um paciente nosso, ele é um paciente Sermac, um paciente unidade básica de saúde. E, infelizmente, existem certas situações na qual esse usuário, esse paciente, fica com a gente. E não é assim que funciona. Senão a gente perde esse paciente, a gente não dá educação continuada ao tratamento desse usuário. E isso é preciso, correto? Então, olha só, eu informo, esse paciente vai e pega o medicamento, correto? Pegou o medicamento, só que o que a gente procura fazer? A gente sempre deixa à disposição toda e qualquer dúvida que eles tiverem em relação à terapêutica. Porque, como eu falei anteriormente, por sermos, específicos no tratamento de tuberculoses especiais, as drogas são diferenciadas, são classes de medicamentos diferenciadas. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é um fluxo só. Isso aqui é uma cadeia e ela precisa ser alimentada periodicamente. Não é um, são dois. São várias pessoas que trabalham com isso. Então, a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento. Se não falarmos a mesma língua, não existe educação continuada de tratamento. Eu perco esse paciente. Então, na hora que esse paciente sai com a medicação, a gente dá esse aporte. Olha, reações adversas, interações medicamentosas, possíveis efeitos colaterais da droga, a gente repassa tudo a eles. A gente está sempre disponível nos nossos canais de comunicação, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja via telefone. A gente sempre está à disposição para dar essas orientações, correto? Aqui, o retorno é uma outra problemática que a gente encontra de grande dificuldade e a gente tem conversado muito dentro do ambulatório. O retorno ele tem que ser mensal no ambulatório, para com que esse profissional médico e a equipe acompanhem esse paciente para ver a evolução desse quadro, como que está a resposta dele, tanto clinicamente quanto farmacologicamente, porque eu preciso ver esse paciente também em relação às medicações que ele está tomando, se realmente tudo aquilo que ele nos informou, eu tomo, eu não tomo, ou ele omitiu algum tipo de informação ao profissional médico, a gente tem que estar acompanhando, correto? Aqui, novamente, o caminho se divide. Alta por cura, óbito ou transferência, acompanhamento do médico pós-cura é um período de 5 anos. Isso já é preconizado, isso é protocolo, todo mundo sabe. Falência de esquema ou mudança de esquema. Recomeço de tratamento como unidade básica de saúde, como o caso XDR. Isso aqui é um problema muito sério. A intolerância a determinado tipo de medicamento que ele não suporta, ou que ele não se adaptou, ou que infelizmente não teve retorno de resposta. Isso é um caso muito grave. Por isso, esse retorno mensal é muito importante. Porque, veja bem, se chega esse paciente e passa 2 meses sem ir e eu libero a medicação para ele, o que vai acontecer? Chega um certo momento, esse paciente não responde, ele cria o hábito de não voltar mais ao atendimento do profissional, para a equipe veja, e aí ele sofre o quê? Falência. E ele cai para medicações completamente diferentes, de formas farmacêuticas diferentes, e a gente fica de mãos e pés atados sem poder ajudá-lo para a evolução de um caso XDR, que é mais específica, é uma tuberculose muito mais específica, que eu assim considero que é um tratamento mais empírico do que realmente terapêutico, correto? Então, eu procurei minimizar esse tipo de fluxo de atendimento para com que a gente pudesse tentar entender como funciona. Se ficou alguma dúvida, posteriormente eu respondo para vocês. Mas eu gostaria que ficasse claro que é um atendimento para tuberculoses droga resistentes, que se encaixam de acordo com o protocolo clínico. Não adianta chegar e fazer uma situação de mandar um usuário para mim, quando eu falo ambulatório, eu falo equipe, eu falo toda uma situação que envolve vários profissionais. Então, chega e manda uma situação que o paciente não se encaixa. E aí, eu vou mandar para o Sermac, não é assim. Aí a gente pega o telefone, liga para a coordenação estadual, às vezes a gente tem algumas situações que ficam meio chatas entre nós profissionais, mas a gente procura tentar minimizar essa situação aqui. Ok? A outra situação que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse é o sistema que nos rege, chamado de CIT-TB, que é o Sistema de Informações de Medicamentos para Tuberculoses Especiais. Aqui eu abri somente uma tela para com que vocês vejam que ele existe 2 tipos, só que a gente trabalha somente com o operacional. E aqui ele vem casos, medicamentos, o gerenciamento que eu vou abrir para vocês e a administração. Cada aba dessa é aquilo que eu falei anteriormente em relação à equipe multiprofissional em alimentar esse sistema. Não sou só eu que tenho o acesso a essas informações. A equipe multiprofissional tem,
a coordenação estadual, a coordenação municipal tem acesso a essas informações para virem nos acompanhando. E é importante que esse paciente seja totalmente referenciado, porque quando ele apresenta algum tipo de falha, e aí chega a hora de eu ter que negar a medicação, o médico ter que chamar esse paciente novamente para com que ele apareça e realmente sofra uma nova intervenção, correto? Então esse é o CIT-TB, o programa que é o Sistema de Tratamento de Tuberculoses Especiais, criados pelo Ministério da Saúde e, no nosso caso, regido pelo Centro de Referência Professor Hélio Fraga, no Rio de Janeiro. Aqui, eu até estava conversando com a coordenação estadual, que até um certo tempo eu estava sendo cobrado, porque a gente conseguia lançar no sistema, tudo isso eu estou dizendo para vocês, por causa da solicitação de medicamentos e do acompanhamento de uma maneira geral do quadro desse paciente, da evolução clínica dele. Mas no nosso caso, a gente falava disso aqui. O principal problema era como que eu ia lançar essas reações adversas. Porque eu estou tratando a tuberculose, droga resistente, tranquilo, ela aparece para mim, eu lanço no sistema, o médico lançou, ele aparece as abas de tratamento, consulta, evolução clínica, ele mostra tudo perfeitamente, tudo tranquilamente. Só que é tudo encaixado, é tudo dentro de protocolo. Mas as reações adversas, elas não apareciam. E agora, se vocês veem aqui, olha lá, reações adversas aos medicamentos. Só que assim, essas reações adversas, para com que eu alimente o sistema, é preciso que vocês que estão na ponta, lá no tratamento de um paciente, tive um processo alérgico, eu tive uma idiosincrasia, eu tive X coisas que puderam acontecer, e aí o paciente chega, não, é Sermac. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que entrar em contato com o Sermac, vocês referenciam ele para a gente com todos os dados, nos alimentam de informações, a gente vai conversar com o profissional médico, vai passar pelo atendimento e ele vai fazer a análise disso. Posteriormente, aqui, reações adversas a medicamentos. Então, todas essas informações que os senhores estão vendo aqui na tela, eu tenho que alimentar. Se eu não alimentar, esse paciente ele não existe. Em fins terapêuticos, a fins farmacológicos, ele não existe no sistema. Ele vai aparecer, mas classificado em quê? TBDR, MNT, ele não aparece. Se a gente pudesse abrir essas abas aqui, ele mostra todinho o tipo de classificação. Então, isso aqui é muito importante que vocês, novamente frisem, vocês, colegas da ponta, nos alimentem, porque a gente precisa estar municiado disso para com que a gente consiga preencher devidamente isso aqui. Por que eu estou frisando isso? Porque conversando com os meus colegas da coordenação, a gente ficou sabendo de falta de alguns medicamentos. Hoje, vocês podem reparar que não tem rifampicina na rede. Então, rifampicina na rede, além do problema burocrático, do problema administrativo, está na alimentação de mapa. Como que eu vou alimentar mapa de uma droga, sendo que eu não referencio, eu não reporto as informações do quanto foi consumido dessa droga, para quem foi, como foi, qual foi a utilização. Então aí você pega todo um nicho populacional sem o determinado medicamento, correto? E a medicação que chega, no caso, exemplo da rifampicina, ela chega, se ela chegou para mim, ela chegou referendada ao meu paciente especial. Eu não tenho como liberar para esse paciente da ponta que eventualmente faltou. Então essa aba abriu, eu achei assim de suma importância apresentar isso para vocês, porque ficou uma coisa mais prática, porque antigamente nós tínhamos que fazer só um adendo, colocando isso aqui no Notivisa, e o Notivisa é extremamente trabalhoso, são muitas senhas, muitas abas que você tem que entrar, e isso fica moroso no nosso trabalho no dia a dia. Então, essa aqui minimizou, só que assim, a gente precisa com que todos nós, teve dúvida? Liga, fala, manda um e-mail, conversa com a gente para a gente poder chegar a um denominador comum, que a gente tenha o retorno disso aqui, correto? Tá, vamos para frente. Então, o CIT-TB, que é esse sistema de informações para tratamento de tuberculose, ele segue o manual do Programa Nacional de Controle da Tuberculose desde 2010. Para nós, ele começou a ser realmente operacional final de 2013, começo de 2014, quando a gente fazia os lançamentos e fazia os ajustes de solicitações de medicamentos para atendimento manualmente. Hoje não. Hoje você lança a quantidade de pacientes, o paciente está cadastrado, está terapeuticamente tratado, ele já calcula a quantidade que vai chegar sem problema nenhum. Ele segue as recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde e a experiência brasileira do sistema de tuberculose e droga resistente. Indo mais para frente, a gente vê o seguinte aqui.
O que é importante dizer para vocês? Eu falei lá no começo em relação ao fluxo da liberação dos medicamentos, das drogas a serem liberadas a esses tipos de usuários. O que é muito difícil a gente ver na rede hoje em dia? Uma farmacovigilância bem feita. Nas capacitações, nas oficinas que eu já fui convidado anteriormente para participar, eu sempre toco nesse assunto. A farmacovigilância, a farmacoeconomia é algo muito importante. Porque se a gente fizesse isso, se a gente tivesse esse traquejo de conseguir trabalhar dessa maneira correta, a gente não teria menos perda de medicamento, eventualmente pode acontecer, mas menos perda de medicamento, e você conseguiria fazer com que esse paciente tivesse a medicação adequada e não tivesse tanta falta como acontece. Então, essa notificação do gerenciamento de casos é algo importantíssimo, porque isso vem desde lá, de como foi finalizado no SINAM, de como chegou para mim, de como esse médico cadastrou, TBDR, MNTB, reação adversa, isso é importantíssimo no gerenciamento de casos, para com que eu tenha um suprimento de medicamentos e um controle de estoque de maneira correta, porque senão não vai funcionar. Eu não vou ter. Se eu não tiver um gerenciamento de casos, eu não tenho como pedir medicamento, muito menos um controle de estoque. Então, se eu fizer uma notificação, tiver um monitoramento junto com a vigilância epidemiológica, eu tenho um suprimento de medicamentos de maneira correta. Então, assim, isso tem que ficar bem claro para que a gente entenda o tipo de trabalho que a gente procura desenvolver e nem sempre somos satisfatórios. Aqui está a parte que eu queria colocar para vocês, que nós somos uma cadeia em relação à gestão de medicamentos do CIT-TB. Por que eu estou tocando no assunto medicamento? Porque além de ser farmacêutico, a gente tem que deixar claro que o medicamento ele vem por usuário, por tratamento. Então, se eu não tiver toda essa cadeia funcionando de maneira correta, onde um ajuda o outro, onde um responde com o outro, onde todos falam a mesma linguagem, concorda comigo que isso não vai funcionar. Então, vamos lá, o que acontece? O médico atendeu o paciente, o caso é nosso, ele fez a notificação, houve a validação lá pelo Programa Nacional, eu consigo fazer essa solicitação online. Veja bem, tudo isso decorre de que tempo é esse? É um tempo que a própria referência preconiza. É um tempo que independe de mim, independe do setor, independe da coordenação estadual. Isso fique claro. A gente sabe da angústia de quem está na ponta, de quem está lá na unidade básica, necessitando desse medicamento a ser recebido. Mas isso foge do nosso limiar de ação. Então, esse pedido eu posso fazer via online desde que eu já tenha sido autorizado pelo Programa Nacional. Uma vez autorizado por esse programa, a qual a gente faz o acompanhamento diário, rotineiramente, eles preparam para o envio e mandam para a gente. Nós recebemos, fazemos todos os controles dentro das GMPs que a gente tem que fazer, que é o controle de boas normas de acondicionamento, produção, enfim, de medicamento. E a gente recebe, faz a liberação que eu falei anteriormente. Só que tudo isso tem que estar casado dentro de relatórios, de informações. Se eu não tiver isso, se eu não conseguir alimentar o sistema, não tem como funcionar. Correto? Aqui são situações que eu já apontei algumas vezes que podem ocorrer dentro do sistema, como que às vezes pode faltar medicamento. Nossa, foi uma falta de programação? Sim, não vou me eximir de eu ter cometido alguma falha, de não ter solicitado o medicamento, ou ter esquecido, porque às vezes pode acontecer. Às vezes pode acontecer o seguinte, gestão de medicamentos, situações que podem dificultar, casos não notificados consumindo medicamentos. Pessoal da ponta, o que é isso? Vocês entregam um paciente, ele entrou dentro de toda essa situação que ele se adequa à solicitação, ao tratamento da tuberculose droga resistente, e aí vocês pedem, Fernando, dá um jeitinho, libera o medicamento até validar o caso, que aí você vai, aí depois a gente repõe. E se esse caso ele não foi notificado, se esse caso não foi validado? Liberei o medicamento. Lembrem, se recordem que anteriormente o que eu disse, o medicamento vem por usuário. Se eu, como popularmente a gente fala, desvestir um santo e vestir outro, o que vai acontecer? O meu estoque da fura. E aí eu não tenho como atender a um outro paciente. Segunda situação, casos notificados com pendências não respondidas, não validados consumindo medicamentos. Essas pendências não respondidas são exemplo. O médico coloca que esse paciente tinha uma determinada situação,
E o validador não entendeu no momento que aquilo seria coerente para um tratamento, ou que ele deveria alimentar com dados de tratamentos anteriores. Então, ele não foi validado e está consumindo medicamento porque a gente liberou. Então, isso aqui dificulta na gestão de medicamentos. Básica, unidade básica, pessoal da ponta preste muita atenção, porque não é porque a gente libera o medicamento que isso aqui pode voltar a acontecer. Já aconteceu, como eu disse, não vamos eximir dessa situação. Casos notificados e validados com esquema terapêutico alterado e não atualizado. Houve alguma falência no tratamento, houve alguma intolerância no medicamento, houve alguma reação nesse tratamento desse paciente e o médico alterou o esquema. Só que lá, no CIT-TB, ele não alimentou. No sistema, ele continua tomando a mesma terapêutica anterior. Então, na hora que eu for solicitar, ele não aparece para mim. Exemplo, o paciente estava tomando rifabutina e pela falta da rifabutina a nível nacional, ele prescreveu uma quinolona, uma oxifloxacina, por exemplo, ou trocou por uma rifampicina. Se ele não fez essa alteração, essa medicação não vem. Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo entender. Não sou eu, não é o CERMAC que quer liberar. Não, eles não querem liberar, não é isso. Isso tem que ficar claro entre nós. A nossa finalidade é o paciente, é o tratamento. Então, a gente não tem que fazer esse tipo, pensar que é algum boicote ou algum tipo de alteração. Correto? Vamos seguir. Caso com esquema terapêutico prolongado sem a mudança da data do término do tratamento. Exemplo desse caso XDR que nós temos aqui. É um paciente que está há 3 anos e 9 meses em tratamento. Ele já passou por inúmeras mudanças de tratamento. Independente disso, mudou, tem que colocar a mudança do término do tratamento. Porque senão o sistema encerra o tratamento e o nome dele deixa de existir. O nome dele não aparece mais. Então isso tem que ficar claro para vocês entenderem. Ele não recebeu esse mês a amicacina, mas a amicacina segue um prazo de tal período na fase de ataque. Ponto. A tal medicamento segue tal período na fase de manutenção. Passou, ele não tem mais direito de receber. Então isso a gente tem que deixar bem claro às unidades. Casos em transferência não recebidos pela referência. Um paciente lá do Rio Grande do Sul foi transferido para cá, mas não chegou nada dele, não tem histórico dele, eu posso liberar medicamento? Não, porque ele não existe no sistema. Ele existe para a unidade de referência de onde ele veio. Para mim ele não aparece, para mim ele não consta. Então isso tem que ficar bem claro. Olha, eu mandei o paciente lá, mas você está acompanhando o paciente, você está sabendo o que aconteceu. Será que realmente foi essa a situação que o paciente disse? Vou dar um exemplo clássico nosso. Nós temos uma paciente que ela fazia o tratamento com a gente, vivia em constantes viagens e não nos reportava isso. Mandava outras pessoas pegarem, com receituário, tudo a gente entregava. Agora ela mudou de domicílio. Para nós ela falou que ela foi para uma região do país, ela está em outra. Daí, o que a gente faz numa situação dessa? A gente tem que correr para ver onde que está essa transferência dela, referenciar, procurar ir atrás, não deixar esse paciente. Aí entra, é o papel importante do assistente social. Solicitação de medicamento fora do prazo ótimo estipulado. O que é isso? A solicitação de medicamentos ela é feita de maneira periódica. Eu peço de acordo com a baixa de estoque ou com a inclusão de um caso novo, desde que esse paciente entre naquela situação que eu não tenho que pedir nenhuma droga diferenciada. Então, solicitação de medicamentos fora do prazo é isso, correto? Eu não posso. Se eu fizer um pedido hoje e entrar um paciente novo hoje, e esse pedido meu já foi validado, ele está fora do prazo. Eu só vou poder pedir na hora que chegar a nova remessa de medicamentos e eu conseguir dar entrada nela. Então, isso tem que ficar bem claro. Se o paciente, eu tenho um medicamento, eu pedi o medicamento, eu só vou poder lançar o novo usuário quando esse medicamento para ele chegar. Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Solicitação de medicamentos no sistema com registro de dispensação atrasado. Isso aqui, a falta de integração entre o gestor do caso e o gestor de medicamentos, dificuldade técnica no sistema. Esses 3 itens, eles inserem na alimentação do CIT-TB. Se nós não falarmos a mesma linguagem e estivermos monitorando o mesmo sistema, a coordenação estadual me liga. O que está acontecendo com o seu caso de abandono que está alto? O caso de abandono não está alto, mas é o problema do sistema que eu não alimentei. O que está acontecendo que o seu caso de transferência está assim e você não observou? Então, essas cobranças a gente sofre, a gente tem que saber entender e saber dar o feedback. Então, entra aqui.
Então, vocês têm que entender que também a gente passa por essas cobranças. E isso a gente precisa ser alimentado por vocês. E eu vejo isso aqui, o item número 10, um grande problema para todos nós. A rotatividade de profissionais sem a devida passagem das atribuições. A gente vê que nenhum de nós é estático. A gente sempre está mudando de setor, ou indo para outra unidade, ou indo para outro programa. Principalmente a gente nota isso na prefeitura, nas prefeituras. Mudou a gestão, muda todo mundo. Mudou o diretor, o gerente, enfim, qualquer cargo que seja um pouco mais superior, roda alguém. E assim o que acontece? Não se passa o que está acontecendo, que houve acompanhamento. Aí novamente esse paciente fica desgarrado. E aí o que acontece? Esse paciente vai ficar sem o acompanhamento e eu fico sem a maneira de poder municiar, liberando as medicações para ele como ele teria que receber. Certo? Isso aqui é em relação ao Hélio Fraga, que eu queria deixar bem claro para vocês, nessa parte do que tange o fluxo, desde a concepção do medicamento até a entrega do usuário e, posteriormente, o acompanhamento em relação a reações adversas ou efeito colateral. Não somos nós que pedimos a medicação. A medicação ela já vem toda referendada dentro do sistema, já pactuado por usuário, por tempo. O medicamento ele é solicitado para 30 dias, só que ele vem para um prazo de 90, com um estoque regulador de mais 30. Ou seja, cada paciente vai receber 120 dias de medicação. O que chega para o A, chega só para o A. O que chega para o B, só para o B. Para o C, para o D e assim por diante. Só que essa medicação que chega nesse período é só para esses pacientes. Só que veja bem, demora em torno de 15 dias para chegar essa medicação. Eu acabei de comentar com a nossa coordenadora agora há pouco, que o meu pedido fez 19 dias. Só que 19 dias da minha solicitação ele foi autorizado a 10. E eu já estou sem medicação. Eu tenho estoque de reserva para aqueles 30 dias. Mas e algum caso novo que entrou que eu tive o tempo hábil, eu não pedi fora de prazo? Eu não tenho medicamento para ele. E os senhores da ponta estão me cobrando. Cadê o meu medicamento? O que aconteceu? O paciente está sem medicação. Eu sei, eu estou acompanhando. Só que veja bem, isso aqui tem que ficar bem claro, que não somos nós. Isso aqui vem de fora. Algumas notas técnicas nos informam que está faltando algum medicamento, o medicamento foi descontinuado, está com problema de importação, está com problema de alfândega, problema de alvará. Isso são enviados por nota técnica. E os senhores que estão recebendo as medicações desses pacientes mais agravados, têm observado que no campo de normas eu tenho colocado o porquê que está faltando, inclusive até as RDCs que informam a falta ou, naquele momento, a diminuição da quantidade que está chegando ou substituição de cada droga, para que ele não fique sem desabastecer. Os pacientes, nós desabastecidos e o paciente sem receber a medicação. Correto? Então, isso aqui tem que ficar bem claro. A gente solicita isso, um pedido de antecedência. Veja bem, o pedido meu já tem 19. E a gente tem esse problema, essa lacuna de entrega do medicamento, já que o medicamento não é aqui. Seria muito simples se eu pudesse pedir esse medicamento no Escritório Regional da Baixada, ou se eu pudesse pedir isso na SAF, seria muito mais prático, mas eu não peço. Eu peço de fora e eu tenho que aguardar essa validação. Ok? Aqui tem que ficar bem claro isso aqui. Ó. Essa medicação só vem para os casos especificamente notificados e validados. Se isso não acontecer, infelizmente, a medicação não vem. Tá? O que eu falei anteriormente, o caso, ele já calcula para 90 dias de tratamento com um estoque regulador de 30 dias. Tá bom? Aqui. Isso aqui que eu falei em relação à norma técnica, por exemplo, se acontecer desse paciente precisar de uma solicitação do medicamento e ele não tiver aquele medicamento naquele momento, o próprio sistema informa que ele vai ser reposto em tal período para aquele paciente, ou então a gente vai fazer a troca por outro tipo de medicação, isso de acordo com o critério do protocolo e o critério do profissional médico que está atendendo. Isso a gente não tem problema, que o nosso pneumologista ele é bastante criterioso nisso e às vezes a gente passa assim, até certas situações de ter que tentar explicar para a unidade o que vai acontecer, ou qual foi o critério, ou mesmo não tentar mandar outra droga porque a gente sabe que aquilo lá não vai funcionar. Né? Então, o gerenciamento é feito pelo próprio CIT-TB. A minha explanação chega aqui ao final. Eu espero que tenha sido condizente para vocês. Tá? E os meus canais de contato são esses aqui. Tá?
Então, eu gostaria de agradecer a minha participação. Então, tá. Veja bem, eu gostaria de deixar assim, só um parênteses em relação à minha fala, é o seguinte. O tempo que leva dessa avaliação e liberação do medicamento para o paciente é muito relativo. Às vezes, a gente consegue ter um retorno um dia, 3 dias, mas o normal é de 3 a 5 dias que essa validação ocorre. E essa validação, como eu falei anteriormente, ela ocorre através dessa equipe que não fica aqui. Essa equipe nossa de validadores fica no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem esse prazo decorrente da validação até o pedido do medicamento, até a autorização. Então, geralmente, é em torno de 20 a 25 dias estando tudo em condições normais. Tá? Outra situação é em relação à atribuição nossa do SERMAC. Não, eu falei anteriormente, a atribuição do SERMAC em relação ao paciente tuberculose droga resistente, ou a diferenciação de responsabilidade. Veja bem, a gente tem que ficar com a seguinte opinião concreta. O tratamento é mútuo. Então, a unidade básica, o município, o SERMAC, tem que estar falando a mesma linguagem para poder tratar esse paciente da maneira com que ele merece ser tratado. Correto? Não é simplesmente deixar esse paciente lá e pronto. Não. A responsabilidade é mútua, a responsabilidade é nossa. Município, responsabilidade junto com o SERMAC. Uma coisa assim que eu vou frisar também, que foi bastante importante terem colocado aqui para mim, a importância dos documentos. Veja bem, o prontuário, ele é o nosso espelho, ele é o nosso documento para qualquer finalidade, principalmente quando aparece alguma coisa que quer nos causar algum tipo de problema, algum tipo de situação. Então é muito importante esse paciente estar devidamente documentado e com que quem esteja lidando com esse paciente, seja nós no SERMAC ou aonde ele está fazendo a TDO, alimente devidamente esse prontuário para que a gente tenha noção do que está acontecendo, da evolução do quadro do paciente, saber realmente o que ele precisa. Correto? Então, pessoal, a gente terminou agora. A gente agradece a palestra do Fernando. E eu já pedi para as pessoas que tiverem algumas questões estar enviando. E a gente vai dar continuidade com o Fernando respondendo essas perguntas. Tá certo? Nós recebemos 2 perguntas. A primeira é caso ele seja apenas mudança de esquema, né? O paciente mudança de esquema, o que fazer? Como eu disse anteriormente, um paciente que ele já está em tratamento com a gente, entrou dentro de todas aquelas situações que eu elenquei para vocês, tudo correto, já estava recebendo o primeiro tratamento com todas as drogas, ele sofreu algum tipo de tratamento, o médico alimenta o sistema, o porquê daquela mudança de tratamento, do esquema terapêutico, para que vá para mim já alterado. Só que veja bem, como eu falei anteriormente, esse medicamento não existe para ele, porque não fazia parte da conduta terapêutica, da clínica dele. Como mudou, eu tenho que solicitar. Mas se eu já tiver em estoque essa medicação, não há problema nenhum de liberar, porque eu sei que vai ser validado. Porque só foi uma alteração, não é um caso novo. Caso novo eu tenho que aguardar chegar. A alteração do esquema não tem problema, porque com certeza essa droga eu tenho no meu estoque. Ok, Fernando. A outra pergunta é: quando houver a necessidade do paciente ser avaliado pelo SERMAC para diagnóstico diferencial ou TBDR, como agendar? Repetir, por favor. Sim. Quando houver a necessidade do paciente ser avaliado pelo SERMAC para diagnóstico diferencial ou TBDR, como agendar, como fazer o agendamento? O tratamento pode ser feito via no nosso próprio ambulatório, porque a gente tem o CISREG operacional com a gente mesmo, pode ser feito sem problema nenhum, agendou com o pneumologista, ele vai fazer toda a avaliação. Só que aí entra naqueles critérios, né? Que ele venha com todos os exames anteriores, tudo certinho, para levar para fazer a avaliação prévia com o pneumologista. Mas o agendamento é feito dentro do CISREG, via CISREG, né? Mas lá com a gente mesmo, não tem problema, é bem prático, bem rápido. Ok, Fernando, só foram essas 2 perguntas mesmo. Se você quiser fazer alguma consideração final. Obrigado. Eu gostaria de agradecer novamente ao convite que foi reportado a mim, por quem fez, pela coordenação estadual, pela coordenação municipal, enfim. Coloco-me inteiramente à disposição de quem tiver dúvidas, meus canais de comunicação estão aí. O meu período de atendimento é no período matutino, eu estou lá das 7 até as 13 horas, podem me procurar, sintam-se à vontade. E o que eu puder fazer por vocês na parte de atendimento,
farmacêutico, de atendimento farmacológico, em relação às dúvidas que vocês tiverem sobre interações, ou mesmo essa parte administrativa, o que eu puder fazer para ajudar, estarei sempre pronto. Desde já eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento.